João, No Mad Hotel. História verídica ou ficcionada? É um assunto sensível isso, da história verídica ou ficcionada. Acho que podem tirar a própria conclusão a ver o espetáculo, acho que é o melhor. Isto para não expor ninguém, nem me expor assim tanto a mim, mas tentem perceber ao longo do espetáculo e tirem as conclusões, eu acho que é o melhor. Então, o jantar ficou marcado no Lexate, em Santos. Eu cheguei mais cedo, como é hábito meu. Ela chegou pouco tempo depois de mim. Ela chegou e disse uma coisa parecida a... Então, João, como é que está? Mas não foi dessa forma que tu disse, desculpa. O tom não foi esse. É que eu tenho alguns problemas de audição que me levam sempre a falar mais alto. E ainda por cima estava entusiasmada por te ver, não te vi há uns bons meses. Não, eu recordo-me que te disse num tom bem alto, ao ponto das pessoas que estavam no restaurante ficarem a olhar para nós. Então, tudo bem? Sandra, não sei se isso é uma pergunta que se faça. Isto tem a ver basicamente com um assunto, que é o roubo de identidade de alguém, cujas consequências serão trágicas, serão muito complicadas. Estamos a falar, alguns em Nova Iorque, na atualidade. Sim, em 2018 principalmente, este espetáculo passa-se em 2018. Eu basicamente neste espetáculo quis principalmente falar de a privacidade como fator fundamental para a felicidade. Então, meu nome é Sandra Sousa, neste espetáculo serei Norma. Olá, eu sou a Inês e faço de Emily na peça No Mad Hotel. Olá, o meu nome é Luís Filipe Eusébio e no espetáculo eu faço de James Green. Olá, o meu nome é Gonçalo Ícaro e no espetáculo eu faço de Thomas. Eu quero começar por dizer que não vou usar o nome real das pessoas envolvidas naquilo que vivi e assisti, porque isso seria expô-las. Na verdade, já basta o que lhes aconteceu. Como todos nós sabemos, estamos em Portugal e eu espero que nunca saibam nada sobre este espetáculo. Seria mau sinal para mim. Que papel é este, Inês? O papel é este, é um papel intenso. A Emily, toda ela é muito intensa, determinada e nervosa, como o próprio texto diz. Muito ambiciosa também, naquilo que consta do encontrar a mãe. Passa-se em Nova Iorque. A primeira frase do espetáculo é muito isto. Retrata a história da família Woods. Sejam bem-vindos ao No Mad Que Hotel. Tudo bem? Obrigado. sofreu um roubo de identidade, não é? A Norma, que é a mãe de Thomas e da Emily, foi obrigada a abandoná-los quando eles eram mais jovens, por isto mesmo, porque foi ameaçada, não é? Chantageada, ameaçada pelo diretor da empresa para a qual ela trabalhava e teve assim de abandonar os seus filhos, não é? Eu acho este tema muito pertinente. E muito atual. E muito atual e muito pertinente, dado a forma como a tecnologia está a crescer na nossa era, na nossa geração, que é assustador. E as pessoas... Nem sempre o melhor caminho. Sim. E nós temos muita tendência a não perceber isso ou a fechar os olhos a isso, porque nos é mais confortável. Tudo. E agora pegamos no smartphone e temos tudo às nossas mãos. Como é que vieste cá ter esta produção da Play Company? Existiu um casting que me foi... Não, eu sou de Aveiro, não sou de Leiria. Eu estudei nas Caldas da Rainha, por isso é que há esta brincadeira. Então de onde é que tu és? Eu sou aveirense. Sou aveirense. Sou da Ria. Como é que isto aconteceu? Foi-me sugerido fazer um casting, uma self-tape, e eu enviei e depois esperei que começasse alguma coisa e houve alguma sorte no sentido em que aconteceu, sim, e depois, passado uma semana, começámos a ensaiar. Foi tudo muito rápido. Isto é a tua estreia no teatro? Não, isto é a minha história neste projeto. No Mad Hotel, como é que vieste cá parar ao elenco? Porque a Play Company é uma companhia muito jovem, da qual tu és, penso, atriz residente. Exatamente, sim. Eu acompanho a Play Company já há bastante tempo. Tenho tido a sorte de poder fazer parte
da maior parte dos espetáculos. Este espetáculo em particular, no Mad Hotel, fala sobre um tema muito pertinente, cada vez mais, não só relacionado com esta questão da privacidade, do roubo de dados e das consequências reais que isso possa ter na vida das pessoas, mas também faz realmente questionar que tipo de pessoas nós nos estamos a tornar, não é? Cada vez mais dependentes de tecnologias, daquilo que é vivido online, e em que tipo de seres humanos é que isso nos torna, não é? Alguma vez te aconteceu isso ou não? O quê? Roubo de identidade? Não, nunca me aconteceu. Alguém se passar por ti, criar um perfil sim, falso? Sim, houve uma vez, já há algum tempo, logo, né, ainda eu era muito mais nova do que sou agora, sou muito nova, mas lembro-me quando tinha por volta dos 14, 15 anos, me piratearam o Facebook, por exemplo. E qual foi a sensação? Uma sensação... Bem, primeiro, entraram no meu Facebook e começaram a enviar mensagens... Em teu nome? Em meu nome. Mensagens menos positivas, muito... Indecorosas? Sim, sem dúvida. E na altura eu lembro-me que a sensação tinha 14, 15 anos, foi muito... Não que hoje não seria assustador, digeria de outra forma, mas na altura foi complicado dizer às pessoas que não era eu. E como Há casos mais graves. E como é que se deu a volta? Como é que encerraste o assunto? Eu na altura lembro-me que falei com todas as pessoas com quem isso tinha acontecido e que ficou por ali. Não é? Ficou por ali. Fui a um informático, lembro-me que fui a um informático para ver se não tinham entrado no meu computador também. Depois fiquei muito assustada. Lembro-me na altura que até ia viajar e tinha trocado mensagens com a pessoa para a casa onde eu ia, não é? E a minha mãe ficou muito assustada, do género, agora vão saber onde é que tu estás. Mas pronto, tudo correu bem até hoje. E nunca mais aconteceu? Não, nunca mais. Eu perguntei à Inês, e ela de facto foi, quando tinha 14 anos, há 6 anos, alvo de uma identidade, de um roubo, que não, é um crime, de facto. Já te aconteceu com a mesma coisa ou não? Nunca me aconteceu a mim diretamente, já me aconteceu a pessoas muito mais próximas, ou seja, não fui afetada diretamente na medida em que não se passou comigo, mas recebi mensagens de amigos meus que estavam a ser pirateados. E a verdade é que isto, por muito assustador que seja, é uma realidade, tem que existir conhecimento sobre isso, as pessoas têm que querer saber sobre isso, porque lá está, como eu já disse também noutras oportunidades de falar sobre o espetáculo, que é, todos nós aceitamos os termos e condições sem os ler. Portanto, assinamos de cruz. Ou seja, nem sequer lemos aquilo que estamos a aceitar e muitas vezes somos nós que nos estamos a colocar nesse papel de não estarmos realmente atentos e não querermos saber sequer o que é isto de informação e que dados são estes e o que é feito exatamente com eles. Este espetáculo fala sobre isso. Essa manipulação levou, por exemplo, à vitória de um presidente de um país, por exemplo. Ou seja, estamos a falar de coisas realmente... do Donald Trump. Do Donald Trump, mais especificamente. Ou seja, são consequências reais na vida das pessoas e que passam ao lado. E é um problema desta futura geração que virá e nós, que já estamos a viver isso, nós já vivemos essa era tecnológica, não é? Que as pessoas têm que ter consciência que isso é real, que isso existe e que tem consequências realmente práticas e reais na vida das pessoas. Todos nós cada vez menos temos privacidade, muitas vezes expomos a nossa própria privacidade, obviamente que não com a intenção de que ela seja usada como foi usada, por exemplo, todos os dados de todos os eleitores para as eleições do Donald Trump, por exemplo. Este espetáculo fala sobre isso. Ainda em aberto? Exatamente. Quer dizer, mais ou menos, já não é assim tão em aberto, já se tem a certeza de que a Cambridge Analytica fez exatamente isso e que eles trabalham sobre isso, portanto... Ou seja, que falseou os resultados. Exatamente, a Cambridge Analytica pegou em 5.000 dados de cada eleitor através de um estilo que as pessoas mostram através das redes sociais, principalmente do Facebook, e fez com que
toda a publicidade que lhes passavam na própria rede social manipulasse a cabeça deles, tal como se usa uma técnica psicológica para manipular militares em guerra para que consigam matar sem qualquer remorso. É a mesma técnica. É a mesma técnica. Eles Este, fizeram exatamente isso. este espetáculo pode ser, acima de tudo, um aviso à navegação dos mais novos, no sentido de tenham em atenção aquilo que vocês escrevem, aquilo que vocês dizem, aquilo que vocês publicam, porque uma vez na net, estará sempre na net. E esses dados, por mais inocentes que sejam ou que possam parecer, podem ser aproveitados por terceiros para intenções menos corretas. Sim, mas eu não acho que é um problema dos mais novos, acho que é um problema da Eu digo os mais novos por população serem mais total. frágeis. Sim, mais frágeis e mais inconscientes, não é? Sim, sem dúvida, mas eu acho que é um problema da população no geral. Acho que caminhamos todos, velhos, novos, a população no geral, e não é Portugal. Nós estamos a falar do mundo inteiro para um lugar em que a privacidade é cada vez mais nula. E isso é assustador. E este espetáculo serve para fazer refletir, não para dar uma resposta, ou... Perdão. Ou para não é para dar uma resposta, nem dizer isto é bom, isto é mau, é para fazer refletir e cada um pode tirar a sua própria conclusão. Ali é exposta uma história muito sensível. Este espetáculo é sensível no sentido em que expõe muito cada um de nós. Isso é belíssimo. No hotel, eu tinha várias funções enquanto assistente do diretor executivo. Havia dias em que eu tinha que fazer o trabalho de outros quando faltavam, apesar da minha função principal ser estar atento a todas as imensas câmaras de vigilância, eu por vezes estava na recepção. E era um desses dias, eu não me esqueço, era dia 20 de março de 2018. Como tu sabes e já anteriormente falámos, a nossa companhia trabalha principalmente sobre as fronteiras entre a ficção e a realidade. E este espetáculo é uma imagem de marca. É uma imagem de marca, sim. Para além dos originais que sempre fazemos, não porque achamos que somos o super suma a dar respostas, mas são originais porque eu e a Vera Grumicho, que também dirige esta companhia comigo, e de quem é coautora deste exatamente, texto. coautora deste texto, eu e ela temos muitas urgências enquanto pessoas, que espero que toda a gente tenha, na verdade. Este espetáculo serve para consciencializar, tal como todos os nossos espetáculos, na verdade. Serve para fazer refletir sobre um assunto específico que a nós nos inquieta. Não para dar uma resposta, mas se vierem para um espetáculo nosso e tiverem saído de casa para pensar 1h30, o que seja, sobre o tema do qual nós quisemos falar e achámos urgente falar, para mim está um objetivo concluído, quer gostem ou não gostem da estética. Se pensaram sobre esse assunto, está feito. Esta é a tua peça número 4? Esta é a minha peça número 4, juntamente uma leitura encenada. Portanto, sim, uma leitura encenada que foi realmente como se fosse um espetáculo, porque era uma leitura absolutamente encenada, não era uma leitura apenas sentados nas cadeiras, não, havia uma encenação para aquilo. Portanto, sim, espetáculo contemporada, por assim dizer, é o 4º espetáculo. Já podes fazer algum tipo de balanço sobre quem te acompanha, sobre alguns críticos que eventualmente já te tenham visto e escrito sobre ti e refletido sobre o teu trabalho? Consigo fazer um balanço. Na verdade, eu já te disse isto também anteriormente numa outra entrevista, que recordo-me perfeitamente e que na altura fiquei muito a pensar sobre se era daquela forma que eu devia de responder àquelas questões. Mas continuo a ter a certeza de que é dessa forma que é. Eu não quero saber, seja bom ou mau, porque eu sei que isso faz sofrer muito cada vez que o nosso trabalho é público. Isso faz-nos sofrer muito, quer para o lado bom, quer para o lado mau. O lado bom pode ter tendência, por muito mais que nós sejamos humildes, de que fiquemos massajados, não é? Relativamente ao nosso ego. Para o lado mau pode absolutamente nos destruir, porque fazer um espetáculo dá um trabalho imenso. Portanto, eu prefiro não ler na totalidade nada sobre o que escrevem. E o que é que terão dito que eventualmente te tenha magoado? É como eu te digo, eu não leio. Mas lês um bocadinho.
eu A ouço... ponto de ficares magoado. Não, eu ouço falar, não, isto é uma impressão que eu tenho já, já pré-concebida, porque eu também já não faço isto há 2 dias, não é? Eu comecei-me a formar aos 14 anos, e eu tenho 23, Há quase 10. há quase 10 anos. Portanto, já não é uma novidade toda esta área, e esta é uma área que pode ser absolutamente destrutiva se não houver um equilíbrio emocional. Quiseram já dar cabo da tua carreira? Enquanto autor, encenador e ator? É assim, as pessoas têm muito pouca coragem de dizer o que quer que seja à frente de nós, não é? Há uma coisa que ainda ontem tive aqui uma atriz que veio ver o espetáculo e eu estava a falar com ela sobre este assunto. Ela estava-me a dizer, a partir de certa altura em que eu estava a fazer um espetáculo, eu saía para a rua e diziam-me que bem que foste. E à qual eu lhe respondi, eu já não quero saber disso. Porque a quantidade de vezes... Já passou. Não, eu já não quero saber que se dizem que bem que foste, que lindo que vais, o teu trabalho é super bom. It's not about me. Isto não é sobre mim, sobre eu estar bem, sobre eu ir bem. Não, isto é sobre uma coisa muito maior do que nós. E acho que tem de haver, eu repito isto absolutamente em todo o lado para onde eu vou ser entrevistado, mas eu repito sempre isto, que é: eu espero que todos os artistas tenham a consciência social e política relativamente ao trabalho que fazem. Se não têm, é assustador, e espero que tenham sempre. Sandra, eu nunca tinha assistido à minha frente a tanto roubo. Nunca tinha percebido que uma das coisas mais importantes para a nossa felicidade é a nossa privacidade. Nunca tinha percebido o verdadeiro significado da palavra prepotência. Nunca tinha percebido que hoje o dinheiro não interessa para nada. Nunca tinha percebido que o poder está na informação que tu tens sobre alguém. Pior ainda. Nunca tinha percebido que eu, tu, Gonçalo, o Pedro, o resto dos atores que estão lá atrás, este público aqui, o técnico, a equipa toda do teatro, aqui a Moving Pictures também. Nós estamos a contribuir para toda esta caligem. Eu nunca tinha percebido tudo isto até ter trabalhado naquele hotel. Mas queres saber a minha história no teatro? Quero. Então, Quero, porque geralmente quem vem fora dos circuitos de Lisboa e Porto tem muito mais dificuldade, penso eu, em afirmar-se. É assim, eu posso me sentir um caso isolado, no sentido em que em Aveiro não há muita gente, nem é... Não há muita oportunidade. Claro que nós, quando estudamos em Aveiro, nós sabemos que eu fiz o meu secundário em Aveiro, e quando tive de tirar fazer a minha faculdade, tentei Lisboa, tentei Porto e acabei por entrar nas Caldas da Rainha, na ESAD, na Escola Superior de Arte e Design. E como é que eu cheguei a Lisboa, digamos assim? Eu consegui um estágio na Associação de Tenda, na Tenda Produções, cuja sede é em Carnide, e começou por aí. Portanto, a minha primeira aventura em Lisboa foi... E quantos anos é que tinhas? Nessa altura tinha 21. Tens agora? 23. Já há coisa de 2 anos, depois também com esta coisa do lockdown, do Covid, etc. Nós estávamos com um espetáculo, que era o Logo Se Vê, de Tiago Pessoa, que tínhamos apresentado no Centro Cultural das Caldas da Rainha. Depois, entretanto, íamos apresentá-lo em mais teatros, mas o que aconteceu foi o que aconteceu a toda a gente. Portanto, as coisas foram fechadas. Ainda será a realizar, pelo menos é a vontade de todo o elenco e da própria produção. Para já estou aqui e estou a fazer isto e estou muito contente. Sim. Mas não respondeste à minha pergunta. É difícil a afirmação fora dos grandes centros? Eu vou responder que sim. Porque eu ainda não tenho uma opinião, ainda não posso ter uma opinião muito criada, muito sólida a esse nível, porque nenhum colega meu de Aveiro, nenhum colega meu que estou comigo de Aveiro me acompanhou nesta jornada. Por opção ou por falta de oportunidade? Nem lhe consigo responder. Uns
sei que foi por opção, que pronto, chegaram a um sítio em que disseram, pronto, eu não quero isto, ou não é bem isto que eu quero, se calhar não é tanto a parte de interpretação, se calhar é mais a parte da produção, Ou encenação? ou a encenação, por exemplo. No meu caso, foi, eu peguei na mochila e vim-me embora, e pensei para mim, este é o meu plano A, é isto que eu quero fazer da vida. Então eu peguei na mochila e vim 3 meses para Lisboa depois do estágio, e tentei não só me agenciar, como conhecer, como ver espetáculos, conhecer e saber um pouco mais, não só do que se faz, mas como é que as pessoas se relacionam, como é que Lisboa funciona, porque Lisboa funciona de uma forma completamente diferente do Porto e do Porto de Lisboa, e nas outras cidades há de ser assim, mas aquela alcunha, não é, de Lisboa, a capital das oportunidades. E então eu vim só tirar as minhas dúvidas e propor-me algumas certezas. Gonçalo, a quem nos está a ver e ouvir nesta altura, seguramente está-se a sentir muito retratado se tiver basicamente a tua idade e basicamente a falta de oportunidade também. Sim. Como é que se consegue dar a volta a isto? É insistindo, é batendo às portas, é chateando meio mundo? É tudo um pouco. É batendo em tudo que é porta. As portas não se vão abrir se nós não formos bater à porta. É chateando meio mundo. Primeiro estranha-se, depois entranha-se. É preciso chatear. Chatear no bom sentido. É preciso quando o nosso estudo, quando todo o nosso caminho não é feito cá, ou não é feito no sítio onde existem as oportunidades, nós temos de chatear. Nós temos de nos propor, nós temos de nos pôr, de nos colocar numa zona de risco. Fora da zona de conforto, como se diz? Sim, completamente. Só o facto de eu sair sozinho, tenho mais que idade. Aos 21 anos eu tinha mais que idade para eu ir fazer, e quem está com medo aos 20 de sair de casa não faz qualquer sentido. Mas a pessoa tem de se predispor a sair e a querer, tem de querer mais do que o medo. Porque existe o medo de sair, isso é óbvio. Eu sou jovem, muitos jovens que tentam sair têm o medo, aquela coisa de chegar a casa depois do espetáculo e chegar a casa e não estar ninguém, termos de fazer o jantar, termos de nos deitar e no dia a seguir termos de voltar. Isto se calhar para o Eusébio é uma realidade mais do que assente e que ele está habituado. Para mim é uma coisa completamente, ou tem vindo a ser, agora está um bocado mais normalizada, mas uma coisa muito nova, mas boa. Não está na altura de tu tentares um casting, por exemplo, para uma novela, para conseguires dar o salto? Eu não sei onde é que se dá o salto. Gostava de experimentar porque é uma experiência e nunca o fiz. E não digo não a experiências, a qualquer uma. Porque eu só posso dizer que gosto ou que não gosto se o fizer. Só posso dizer que gosto ou que não gosto de alguma coisa. Depois de experimentar. Depois de me propor ela, exatamente. Portanto, se eu tiver essa oportunidade, claro que sim, claro. Agora, aonde é que o salto se vai dar, isso eu não sei. É como na música, quando alguém está a escrever uma música, nós não sabemos qual é que é a música que vai resultar, nós não sabemos qual é que é o espetáculo que vai resultar, o personagem, tudo, nós não sabemos. Nós podemos ter uma ideia do que pode acontecer, mas nós não sabemos. Pelo menos eu não sei. E que conselho é que darias às pessoas que tentam fazer o mesmo, ou trilhar o mesmo caminho que tu na altura? Se o querem, se têm ideia, então falta tomar a atitude. Porque eu acredito que nós somos um posto de pensamento. E quando nós existimos, é porque estamos a acontecer. É porque estamos a fazer alguma coisa para isso. E se não fizermos nada, ficamos só nesse posto de pensamento. Ficamos só a pensar. Acho que tomar a atitude é o mais importante. Mesmo que a atitude possa não ser a mais correta ou que tenha danos colaterais, há que tomar atitudes porque as coisas não caem do céu. Nada cai no céu. E há que saber fazer as coisas, não ofender ninguém, não atacar ninguém e não manchar nada que possa vir a ser nódoa. E as nódoas lavam-se. Muito obrigado, Eusébio. Obrigado. Eusébio, nome de craque de futebol. Ainda és um mini craque do teatro ou não? Ui, Ou vais a caminho de... tão longe de ser craque do que é que seja. Nem sei se existe tal coisa como ser craque no Era apenas teatro. uma analogia. Sim. Tenho alguma experiência a mais. Estou num patamar diferente. Mas patamar implica níveis.
acho que é mais simplesmente estou num ponto diferente do meu caminho, como o Gonçalo está num ponto diferente do caminho dele. Os caminhos são todos diferentes. Tu tiveste a ouvir com muita atenção aquilo que ele disse. Que conselho, como não veterano, mas pessoa mais experiente, que vai à frente, quer na idade, quer na profissão, que conselho é que lhe darias? Ó Gonçalo, é assim. Ó Gonçalo. Tirando os inúmeros. Acho que talvez o conselho que eu te possa dar neste momento seja para seres tu e não te deixares endurecer pela vida, manteres vivo em ti o sonho e seres persistente, porque aquilo que tu disseste é muito correto, ou seja, a ação há de trazer uma reação, que há de trazer uma ação, que há de trazer uma reação, e quando nós somos e não estamos a tentar ser, simplesmente somos, as coisas que são nossas a nós virão. É o conselho que eu te posso dar. Há que fazer cedências de vez em quando ou não? Há que fazer compromissos na vida, sempre. Mas desde que não desvirtuem os nossos valores ou a pessoa que nós somos, eu sou a favor de compromissos. Acho que é maduro até fazermos compromissos, para que possamos ter um dia também a oportunidade de sermos livres no que quer que seja que nós queiramos fazer ou ser. Mas sim, eu já fiz vários compromissos e continuo Nomeadamente. a fazer. Vida pessoal inexistente, é um compromisso logo. É logo um compromisso sério. Para quem abraça esta profissão, é algo que tem que ponderar? Não ter vida própria, por exemplo, não ter vida familiar, ou pelo menos tentar viver com alguém que não interfira muito numa vida muito instável como é de ator? Eu mais uma vez acho que cada caminho é um caminho. No meu caso não é uma escolha, o meu caminho levou-me a isso, ou seja, não é segredo que eu a determinada altura da minha vida não tive uma família próxima e todas as logísticas de ser um surviving actor, não é? Portanto, eu cheguei a uma altura em Lisboa onde eu tinha 3 trabalhos só para sobreviver e o pouco dinheiro que tinha investia na representação e depois nós temos uma namorada e queremos fazer planos mas não podemos, e depois quando temos dinheiro temos que justificar que afinal não vamos viajar porque queremos fazer mais um curso ali e a determinada altura as coisas tornam-se muito frustrantes, e para não alimentar essa frustração, talvez não cair, lá está, não me deixar sujar pela vida, eu fiz um compromisso. E o meu compromisso foi dar prioridade a mim, àquilo que eu acredito que quero, e se encontrar pessoas que depois se identifiquem comigo e que queiram estar ao meu lado e que compreendam também, é belo. Mas porquê que a família não te acompanhou nesse teu sonho? Eu cresci com o meu avô, os meus pais divorciaram-se muito cedo, eu cresci com o meu avô faleceu, eu também era jovem, na altura tinha sido um membro fundador de uma companhia de teatro e achei que o meu percurso passava mais pelo teatro, portanto já tinha trabalhado em televisão, mas desliguei-me um bocadinho desse meio. E, entretanto o meu avô faleceu subitamente, e eu não tinha uma base, não tinha uma estrutura, mas fiz-me à vida, no fundo. Portanto não tinha assim, a minha família é muito, muito vasta, muitas das pessoas da minha família que eu conheço hoje em dia foi agora até depois no pós-Covid que nós reatámos alguns laços, mas não digo isto, ou seja, não é uma vitimização, não é desculpa nenhuma, foi só o que aconteceu. E por isso talvez é que o meu caminho também tenha sido assim, sei lá, de estar mais errante? Mais errante, quer dizer, eu tenho histórias muito engraçadas, outras não tão engraçadas, mas que também fazem parte e que... Partilha uma connosco, se puderes. Sei lá, eu tento sempre nunca falar muito da minha vida pessoal, mas eu quando filmei A Espia fiz uma entrevista onde falei assim um bocadinho mais. Então vou repetir essa história. Aconteceu, por exemplo, quando estava na Universidade de Évora, chegou uma altura que eu já não tinha dinheiro, então tive que ir para a fila da comida durante uns tempos, e depois, um ano mais tarde, estava em Roma a conhecer o Papa. A pedir a bênção? Não, aconteceu, tive um trabalho em Roma. O atual Papa Francisco? Sim, aconteceu, portanto eu paralelamente sempre tive trabalhos à representação.
E trabalho com uma empresa em França que faz conferências muito grandes a nível mundial, e o Papa foi a essa conferência, e eu, como tinha um pass, não é? Tipo, uma credencial que me permitia andar em todo o espaço, acabei por conhecer o Papa. E o Papa acabou por te conhecer a ti. Quer dizer, vamos assumir que eu mal olhei para o senhor, não é? Tipo, assim, uma pequena reverência. Eu até tentei dizer alguma coisa em espanhol, mas engoli-me todo. Mas pronto, mas é engraçado no sentido de como pode ser assim, uma montanha russa de inesperado, e isso também me trouxe muita vida, eu acho. Hoje, às vezes, quando estamos num sítio mais delicado e com mais frustração e mais angustiados, podemos não ver as coisas boas. Hoje em dia, como felizmente estou numa zona mais calma, olho para trás e sorrio, não é? Já te permites fazer isso? Já, porque também chega uma altura, creio eu, que deixamos de combater a vida, não é? Não vale a pena? Não, porque eu acredito mesmo que aquilo que é a nós virá desde que nós estejamos a fazer o caminho que devemos fazer, e isso passa muito por não remar contra a própria vida. Ou seja, eu, por exemplo, quando fui para Londres, fui com 2 malas e com 200 euros, e eu não sabia. Tipo mala de cartão? Não, tinha uma mochila e tinha um trolley grande. E eu não sabia se entrar na... esta analogia com a Linda de Sousa. Eu não sabia na altura... Sei lá que o Gonçalo é muito novo, ele não sabe essas coisas. Ainda. Ainda. E fui à aventura. Eu sentia que não tinha muitas oportunidades cá, e já tinha o sonho de estudar em Londres, e eu olho para trás agora. Eu na altura rejeitei um trabalho na CNN em Londres até. Como repórter? Como produtor. Porque isto é uma longa história novamente, portanto Gonçalo, sabias destas histórias, Gonçalo? É assim, eu sei. Desculpa. Eu sei de um ou outro episódio que ele contou de Londres, e é assim: se os momentos em Portugal todos os dias são, na minha opinião, são insólitos, então lá fora deve ser uma coisa. E das histórias que ele conta, que eu não vou contar se ele não contar, mas é insólito porque o mundo é realmente pequeno e as pessoas não vão a lado nenhum. É como aquela coisa, aquela referência de não deites isso fora, nunca é fora, vai ficar no mundo de alguma forma. É isso, o mundo não é pequeno, portanto esses episódios insólitos que tu tens é realmente de estamos cá, e quem está a fazer vai se encontrar futuramente, ou vão acontecer coisas futuramente. Queres dar? Sim, e acabamos por à nossa volta começam-se a juntar pessoas que se identificam connosco ou que respeitam o que estamos a fazer, e que acabas por criar uma tribo, e essa tribo é um pouco, acaba por ser a tua espinha dorsal, não é? E eu olho para trás, e estava a dar este exemplo de quando fui para Londres, porque eu fui um bocado como tu quando vieste para Lisboa. Eu fui para Londres também um pouco à procura de... E a Roma, foste ver o Papa também. Mas eu não sabia que ia ver o Papa. Isto foi uma história engraçadíssima, porque eu cheguei às 6 da manhã ao centro de conferências e estava lá os serviços secretos a revistar tudo e mais alguma coisa. E o que é que se passa aqui? Eu tenho um post no Instagram com o Papa a passar mesmo à minha frente. Foi assim uma coisa bem surreal. Mas isto, quando eu fui para Londres, esta história de que o Gonçalo estava a dizer que se nós queremos temos que ir e temos que fazer, não me querendo dando como exemplo, mas só partilhando a minha história. Eu fui para Londres sem saber onde é que ia trabalhar, onde é que ia viver, se ia passar nas audições da minha escola, que queria ir para Londres estudar, e as coisas acabam por se compor. Se é fácil, não é? E lá está, eu na altura não me sentia se calhar tão feliz, mas agora olho para trás, e sempre que olho para trás estou com um sorriso de me lembrar de... Há um grande cantor em Londres que é o Joseph, que trabalhava comigo no café. Eu olho para trás, nós de esfregona na mão, e ele a cantar para mim, e hoje em dia ele era tipo uma super estrela. Ou de me cruzar com o Paul Thomas Anderson no cinema, ou sei lá... tudo coisas que se nós não deixarmos o nosso sonho morrer, parecendo que não nos alimentam, e nós acordamos no dia seguinte com força. E eu acho que o amor e o entusiasmo são as energias mais poderosas que existem. Então, se nós amamos o que fazemos e se acordamos entusiasmados para o fazer, tudo é possível. E gera-se. O amor acontece, o Love Actually. Love Actually, exatamente. Muito obrigado. Uma última palavra ali para o nosso Gonçalo Ícaro, nome artístico, presumo. Nome artístico Gonçalo Ícaro. De onde venho? Ora bem, isso tem a ver com não vem nada isto tem a ver com altos voos? Isto tem a ver com altos voos, tem a ver com a ambição, e tem a ver que eu sempre fui um rapaz
que... Deus queira que sim, não é? Do quê? Um rapaz. Não, e mesmo que nunca tivesse sido um rapaz, mesmo que fosse tivesse sido uma rapariga outrora, não era uma coisa que me chateava. Noutra encarnação. Gonçalo Ícara, está tudo bem. Mas vem de... Eu desde... Eu na escola, eu não era mal comportado. Eu não... Em Aveiro. Em Aveiro. Eu nunca... Eu não... Depois disto... eu nunca fui mal comportado. Mas tinha saídas que se calhar para um miúdo daquela idade não se tinha, como por exemplo numa aula, lembro-me bem, quinto ano tinha eu 10 anos, numa aula de inglês, era cedo e eu tinha um tio que de manhã tomava bagaço, e para mim aquilo era uma realidade, aquele meu tio de manhã toma bagaço, tudo bem. E a professora disse, vamos festejar o dia de Inglaterra, íamos fazer um evento da cultura britânica. E como tal, às 10 da manhã íamos tomar um chazinho e comer uns scones. E eu lembro-me que a primeira coisa que eu disse à minha professora é: ei, professora, esta hora está o meu tio a tomar bagaço. Recado na caderneta. Eu fiquei escandalizado. Eu, como miúdo, fiquei Tipo escandalizado. reprimenda? De reprimenda. Mas não eras tu que tomavas, era o teu tio. Exatamente. Eu não queria tomar, mais depressa ia tomar o chá e eu comia os scones. Eu não disse que não ao que me foi posto à frente, mas eu levei Era um trabalho. Já tiveste que incluir alguma coisa profissionalmente que te desagradasse? Engolir? Assim, no sentido metafórico, claro. Engolir alguma coisa que me desagradasse? Que um sapo, por exemplo. Trabalhar comigo, por exemplo. Tu és o sapo e eu não te consigo engolir, entendes? Mas retomando, assim, o que é que eu já tive de engolir assim profissionalmente? Aquilo que eu perguntava ao Eusébio, que cedências é que tu, mesmo numa curta carreira, já tiveste que eventualmente fazer para chegares onde chegaste? Quando somos novos, ou os mais novos do elenco, isto vai tocar num sítio de sinceridade, mas não é para as pessoas, não é para dizerem, aquilo é cobra, aquilo é falseado, aquilo não é, mas há cedência de comportamento. Nós, quando somos mais novos, quando temos menos espaço, nós temos de saber estar com o outro e estar para connosco e saber muito bem qual é que é o nosso lugar. Somos novos, estamos a experienciar. Ele tem muito mais experiência do que eu. Se eu viesse aqui a dar uma de que isto não ia acontecer, a relação que há em palco não iria acontecer. Nós às vezes temos de ceder alguns valores para nos ser incutidos outros, para podermos sair com os valores todos no final do espetáculo. Portanto, se eu tive de engolir algum sapo, foi para poder sair com mais. E sinto que todos os sapos que eu engoli foram bem engolidos e que no final beijei a princesa Diana e está tudo bem. E saiu uma princesa. Sim, uma princesa. Uma última questão, e era para os dois. Daqui a 10 anos, no ano de 2031, se tudo correr bem, onde é que vocês se veem? Porquê? Porque se vocês voltarem a ver esta hora da confissão, foi muito interessante, não preparada, mas muito espontânea, e é importante quem nos está a ver e ouvir beber do vosso testemunho. Onde é que vocês acham que vão estar? Isto só para comparar se acharam que realmente conseguiram alcançar um determinado objetivo. Eu vou responder, ora bem, daqui a 10 anos eu estou com 33. Se daqui a 10 anos eu estou com 33, eu espero continuar a trabalhar com um sorriso na cara na área. É isto que eu vou responder, porque eu não sei o que é que me vai aparecer e eu só quero poder experienciar. Acho que daqui, espero que um dia quando eu veja, quando assistir Voltares a ver esta entrevista. possa dizer, boa, conseguiste, estás a trabalhar na área e estás feliz. Acho que é isto. Não sei se quer que seja cá, Hollywood, França, Itália, Alemanha, estou a dizer os sítios onde eu gostava de pisar, embora mas gostava muito de conseguir continuar com sucesso e com paz. Isto é importante. Paz e sossego. A felicidade é paz, não é prazer. Eusébio, estarás com uma determinada idade, não é verdade? 45, não há problema. 45. Não. Aos 45. Espero ter já o meu First Academy Award. O BAFTA? O BAFTA também, não me importava com o BAFTA. Eu tenho alguns colegas meus de escola que já têm um BAFTA e fico um bocado chateado. Sim, eu espero, não pelos prémios, ou seja, eu já tinha dito isto anteriormente,
Eu acho que os prémios não é o ter um prémio em si ou o reconhecimento que isso traga, é simplesmente sentir que estou numa posição onde o meu trabalho é considerado de forma tal que possa trabalhar com pessoas que eu acho incríveis, como o Paul Thomas Anderson, que eu pude conhecer em Londres. É mais isso. Portanto, eu ponho essa referência para ser assim, uma visão, não é? Que de manhã acordamos e às vezes nos dias mais tristes pensamos, não, mas aquilo está à minha espera, eu tenho que ir. E logo se vê. Logo Obrigado. se vê. Obrigado. E muita. Como é que se diz em francês? Em francês? Muita. Merde. Mais c'est bon, hein? La merde. La putain de merde. É o fecho do programa Germano Campos Entrevista Podcast. Até à próxima.